Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Kellen Lubrigatti, para quem não me conhece. E eu tô devendo esse vídeo para vocês desde dezembro. Eu comentei lá no Instagram que eu ia fazer um vídeo sobre por que que recomeçar é tão difícil. E eu falei que eu ia fazer em dezembro e eu não fiz. E passou janeiro inteiro, né, imenso, e eu também não fiz. Então, hoje é dia 1º de fevereiro, então vamos fazer esse vídeo finalmente. Né? Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre toda essa questão de criação de hábitos, das trilhas que a gente abre na nossa vida todos os dias. Né? Então, primeiro que os hábitos, eles são atividades automáticas, né? Coisas que a gente faz no piloto automático. E eles são muito bons para a nossa mente, né? Porque eles economizam energia. A energia que a nossa mente usa, mesmo que o nosso cérebro usa. E a gata quer participar da reunião. Só um pouquinho, gente, que eu já volto. Retomando, talvez dê para ouvir ela, eu fechei a porta, mas ela tá por aí. E então eu queria ver com vocês falar com vocês exatamente sobre essa questão dos hábitos, né? Nós temos os hábitos na nossa vida para economizar energia nas nossas atividades. Quando a gente está aprendendo algo novo, quando a gente está fazendo algo novo, prestando muita atenção em uma atividade, isso demanda uma energia muito grande, né, para o nosso corpo físico mesmo, né, uma energia mesmo, calorias. E quando a gente entra no piloto automático, então tem as atividades que a gente faz sem precisar pensar, sem precisar racionalizar muito, essas atividades, por seguirem um padrão que a mente já está acostumada, elas acabam ocupando, gastando menos energia. Então, a nossa mente, o nosso cérebro fica tentando achar esses caminhos mais fáceis. Então, primeira coisa que é importante a gente ter em mente, querendo ou não, né, de maneira consciente ou inconscientemente, a gente forma hábitos e reforça nossos hábitos todos os dias. Tudo aquilo que a gente faz, a nossa mente grava como algo que foi bom para nós de alguma forma e que deve ser repetido, ou algo que não deu certo e não deve ser repetido. Então, as informações que a gente manda para nossa mente quando a gente faz determinada atividade ajudam a nossa mente entender se aquilo foi positivo ou não. E aí entra a questão dos começos e recomeços. Então, eu tenho a minha experiência da yoga, né? Então eu já cheguei a fazer até 90 dias seguidos de yoga, e eu sempre fazia yoga e aconteceram várias coisas na minha vida no último ano, em 2023, que a rotina me atropelou, a vida me atropelou e eu parei de fazer yoga. E quando nós estávamos em dezembro, eu estava tentando recriar esse hábito de fazer yoga diariamente. Em janeiro agora eu consegui melhorar um pouco, fiz ali de 3 vezes por semana, mais ou menos, mas a ideia é realmente tentar colocar isso diariamente. E por que que é tão difícil assim? A gente recriar um hábito é mais difícil do que a gente criar um hábito novo. Vou compartilhar aqui uma tela com vocês e nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão dos hábitos, né? O que que tem, né? O que que acontece na nossa mente. Quando a gente tem um hábito, é como se a gente criasse um caminho. E a nossa mente chega e segue todo dia esse mesmo caminho. Né? E isso é reforçado. A partir do momento que você deixou de fazer aquele hábito, o que, que acontece? Você começa a criar um desvio. E o que, que é esse desvio? Né? Esse desvio, basicamente, é você falando para o seu cérebro que, ó, esse caminho aqui já não é mais o melhor. Então, agora a gente pega esse outro caminho aqui. E você reforça esse outro caminho. O que é reforçar esse outro caminho? Você está trazendo para sua mente que esse outro caminho de não fazer yoga, de não praticar aquele seu hábito, é bom também.
E quando você tenta, que acontece, né? Essa linha aqui, ela começa a se desfazer. Acho que se eu apagar, ele vai apagar tudo. Não era bem isso que eu queria, mas ele começa a se desfazer, começa a ficar mais fraquinho aqui e fica um caminho turvo. Se fosse uma trilha na floresta, ela começaria a fechar, começaria a encher de grama, a encher de mato, a natureza ia naturalmente tomar conta dessa trilha e ela ia deixar de existir, né? Ela ia ficar ali bem ralinha até que um momento você não ia mais ver essa trilha. Quando a gente tem um hábito e a gente deixa de praticar ele, a gente manda mensagens para nossa mente falando que esse hábito antigo aqui, não que ele seja ruim, mas a gente fala que é bom não fazer ele. Né? Veja essa diferença. Né? Eu não estou falando que. Cadê? Não sei como texto aqui. Eu não estou falando que esse hábito antigo é ruim. Esse hábito antigo é bom. Nossa mente sabe disso. Conscientemente e inconscientemente a gente sabe que é bom. Mas a gente reforçou para nossa mente que é melhor, porque a gente repetiu mais vezes, não fazer esse hábito. Então, não fazer o hábito é bom. E como a gente fica muito tempo reforçando essa questão de não fazer o hábito, ó, ela fica muito forte. Essa linha vermelha fica muito mais forte. E essa linha azul basicamente deixa de existir. Vou apagar ela aqui porque ela deixa de existir. A nossa vida agora está nesse outro caminho. E quando a gente resolve que então a gente quer seguir novamente pelo caminho desse hábito que a gente deixou de fazer, o que a nossa mente faz? A nossa mente quer cuidar da gente. E a nossa mente está sempre buscando aquilo que ela entende que é o melhor. E por muito tempo você reforçou essa ideia de que não fazer o hábito é bom. E quando você tenta fazer o hábito, a sua mente começa a trazer as desculpas, as questões. O que são essas desculpas, essas questões? São aquelas frases que vêm na nossa mente. Então, nesse meu caso da yoga, né? Ah, é demorado. Eu preciso limpar o chão antes de abrir o tapete, porque senão fica cheio de pelo da gata. Eu preciso acordar mais cedo. Eu já estou cansada. Vejam que conscientemente eu sei que eu vou ter muitos benefícios voltando a fazer yoga. Mas como eu reforcei para minha mente que é muito bom não fazer a yoga, a minha mente começa a buscar aquilo que tem de ruim ou de um pouco mais negativo em relação a fazer yoga. Por quê? Porque ela está tentando me proteger e me manter nesse caminho aqui, nessa trilha que está aberta, nesse caminho automático que vai economizar energia, que vai facilitar de acordo com o que eu dei a entender para ela, de acordo com o que eu reforcei para minha mente, a minha mente vai me proteger, tentando me manter nesse outro caminho de não fazer o hábito. Por isso que quando a gente quer retomar um hábito novo, é tão difícil a gente retomar. E a gente precisa de muito mais consistência, a gente precisa fazer muito mais vezes para realmente reforçar essa ideia de que realmente é esse hábito que vai ser bom para mim e não mais não fazer o hábito, entende? Quando a gente precisa reforçar muito mais a questão de que fazer o hábito é bom para nossa mente entender que não fazer o hábito já não é a melhor opção. Para a gente tirar essa opção do nosso caminho, a gente precisa reforçar isso muitas vezes. Então, às vezes, você vai perceber que quando você vai criar um hábito novo, você precisa de um nível de esforço e depois de um tempo isso engrena e isso começa a funcionar.
E é um pouco mais tranquilo, porque é novidade, porque é uma coisa nova, porque tem outros estímulos, outros desafios, algum motivo, o motivo de você fazer aquele hábito novo está muito forte, porque é algo que você acabou de decidir. E quando você deixou de fazer um hábito e tenta retomar, você vem, traz para sua mente, né? Sua mente é congruente e traz para você todos os pontos negativos, tentando te manter no caminho de não fazer aquele hábito. Porque apesar de você já ter criado uma vez, apesar de você ter criado uma vez aquela trilha daquele hábito, você ficou muito tempo depois caminhando a trilha de não fazer aquele hábito. Não é que é uma questão de eu terei ou não benefícios com esse hábito, mas é uma questão de conseguir é, reorganizar na sua mente, reensinar a sua mente de que essa trilha, apesar de que vai dar mais trabalho, você vai ter que abrir a trilha de novo, vai ter que ir lá com o facão, vai ser um caminho difícil, vai ser um caminho árduo. Você precisa persistir, às vezes, um pouco mais até você vencer aquela outra trilha de não fazer o hábito. É por isso que às vezes é tão difícil retomar esses hábitos. Esse vídeo é isso. Ele é curtinho assim. Eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho mais para vocês sobre essa questão de hábitos, sobre o porquê que é tão difícil retomar esses hábitos. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários e eu vou responder todo mundo que escrever aqui. Muito obrigada e tenham um ótimo fevereiro de 2024.